Então, falar aqui um pouco desse artigo que eu escrevi. Na verdade, não é nem um artigo, né? Ele é meio que, como o próprio nome fala, né? Uma provocação. Eu escrevi em inglês, né? E em provocação em inglês eu coloquei o nome teaser, né? Só que eu coloquei teaser no sentido de teaser de filme, né? Teaser quer dizer provocação, mas no sentido de um teaser, ou seja, de um trailer curto do trabalho que se faz utilizando simulações de computador para estudar epistemologia, né? Então a ideia era mais provocar no sentido de causar curiosidade, né? Só que exatamente para tentar explicar o motivo que as pessoas utilizam simulações, tem a ver exatamente com algumas questões que vocês, essa altura do curso, já podem entender, questões sobre normatividade da epistemologia, sobre os métodos mais tradicionais de fazer epistemologia, né? Então, assim, nas últimas décadas, a natureza da epistemologia tem sido discutida, né? Tem sido discutido, por exemplo, se a epistemologia é uma ciência predominantemente a priori, né? A gente vai ver na próxima aula melhor a noção de a priori, mas tem a ver com uma ciência que se faz por pura reflexão sobre o conceito de conhecimento, etc., sobre análise dos usos da linguagem, ou se ela deveria ser uma disciplina que utiliza métodos e resultados científicos, né? Métodos científicos, métodos experimentais, por exemplo. E o segundo ponto é se a epistemologia seria uma disciplina normativa, né, como parece que ela é, porque ela lida com questões como justificação, sobre se uma razão é boa ou não é, etc. E também se a epistemologia seria uma disciplina autônoma ou se ela seria parte integrante de outra disciplina. Então, famosamente, nesse artigo de Quine, Epistemologia Naturalizada, Quine recomenda que os epistemólogos utilizem métodos e resultados científicos para descrever como de fato os homens formam a crença, né? Os seres humanos formam a crença. Então, aqui uma citação de Quine: a relação entre a entrada diminuta, né, tipo a entrada parca, na verdade seria essa a melhor tradução, de dados do sentido, e a saída torrencial de crenças, é a relação que nos sentimos estimulados a estudar, mais ou menos pelas mesmas razões que sempre serviram de estímulo à epistemologia. Mas uma diferença sensível entre a antiga epistemologia e o novo programa epistemológico que ele está propondo é que o epistemólogo está agora, temos todos os direitos de recorrer livremente à epistemologia empírica, né? E nesse mesmo artigo, Quine defende o que eu chamo da tese da substituição. Ele fala o seguinte: a epistemologia, ou algo que se assemelhe, encontra seu lugar simplesmente como um capítulo da epistemologia ou da psicologia e, portanto, da ciência natural. Então, esse seria o projeto da epistemologia naturalizada, né? Seria uma disciplina empírica e descritiva que não passaria de um capítulo da psicologia, não? Ou seja, seria uma disciplina não autônoma, né? Então, seria uma disciplina descritiva e não normativa, empírica e não a priori, e não autônoma, né? Já que seria uma parte da psicologia. Já a epistemologia tradicional, até engraçado o nome ET, seria o exato oposto disso, né? Porque ela seria uma disciplina geralmente a priori, porque lida muito com análise de conceito, etc. Normativa, já que está interessada em questões sobre o que é justificação, o que é uma boa razão para ter uma determinada crença, e autônoma, né? Então, essa discussão ela foi intensificada nas últimas décadas, exatamente quando os métodos da epistemologia tradicional elas foram colocados em questão, né? Então, a gente viu aqui até no curso que um dos projetos centrais da epistemologia tradicional é oferecer uma análise
da noção de conhecimento, né, que tipicamente é entendida como essa análise é tipicamente entendida como um conjunto de condições necessárias e suficientes, né, para alguém ter conhecimento. E na execução desse projeto, a gente também viu isso no curso, os epistemólogos comumente utilizam o que eu chamei de método de casos, né? Ou seja, eles descrevem um caso de um sujeito que está numa determinada situação epistêmica. O sujeito ele está olhando ali uma miragem que parece que tem água, etc. Conta uma história e meio que consulta suas intuições linguísticas, suas intuições epistêmicas, para decidir se aquele ali é um caso em que o sujeito tem conhecimento ou não. Não, nesse caso aqui a gente não está inclinado a dizer que ele tem conhecimento, porque essa crença é verdadeira por pura sorte, etc. E intuitivamente a gente não diria que ele tem conhecimento. E geralmente também você tem essa ideia de que se você tem uma hipótese de análise, né, e essa hipótese essa análise é do conceito de conhecimento, bastaria um contra-exemplo, ou seja, um caso em que o sujeito teria todas as condições que sua análise diz que é suficiente para conhecimento e que ainda assim a gente não estaria inclinado a atribuir conhecimento a ele, né? E esse tipo de metodologia tem dois problemas, né? O primeiro problema é esse uso evidencial de intuições, né? Ou seja, utilizar as intuições, que nós temos intuições linguísticas, etc., como evidência para determinada análise ou não, para determinada teoria ou não, né? Esse problema ele foi muito evidenciado nas últimas décadas pelos resultados do que se convencionou chamar filosofia experimental, né? Em inglês, geralmente eles chamam de X-Fi. Os americanos dão uns bons nomes para as coisas, né? X-Fi no sentido de Experimental Philosophy, né? X-Fi. Então, essa é uma abordagem que procura lidar com algumas questões filosóficas a partir de métodos mais associados às ciências sociais, talvez psicologia social, né? Ou seja, geralmente esses filósofos eles fazem estudos em que eles checam as intuições de pessoas, por exemplo, com diferentes fatores demográficos, por exemplo, asiáticos contra pessoas nascidas nos Estados Unidos, de gêneros diferentes, de etnicidade diferente, né? Que tem até alguns artigos, né, com revisão sobre esse tema. Um dos trabalhos mais importantes dessa vertente é o de Weinberg, né? Então, eu coloquei até uma nota aqui. Em um dos seus experimentos mais célebres, Weinberg e o grupo dele, né, apresentam a 89 sujeitos divididos entre ocidentais e leste asiáticos, né? E nos Estados Unidos é muito fácil fazer esse experimento, porque muitas universidades têm quase metade dos alunos, na universidade que eu estudei mesmo, metade dos alunos era do leste da Ásia. Então você tem bastante americanos, tem muitos japoneses, muitos chineses, muitos indianos, muitos coreanos. Então, assim, basicamente metade do corpo discente é do leste asiático, né? Inclusive, quando eu dei aula lá na Universidade da Califórnia, eu tive que tomar todo um curso de como lidar com alunos japoneses, por exemplo. Que era muito estranho o jeito que, tipo, primeiro eles não fazem perguntas, tem várias questões que você não pode tocar, o jeito de falar, tipo, as meninas japonesas, elas vinham com um caderninho assim na mão, não olhavam nem na minha cara, elas vinham com um caderninho assim, olhando para baixo, fazia assim, para me dar, assim, tipo, para me dar uma prova, alguma coisa para corrigir. Então tinha toda uma questão de como lidar com essas pessoas. Então, o Weinberg, ele pegou 89 sujeitos, dividido entre ocidentais e leste asiáticos,
e mostrou para eles os problemas de Goethe. Aí perguntou, nesse caso aí, você diria que o Jones tem conhecimento? Você diria que o Smith tem conhecimento? Não lembro bem qual é a pessoa, né? Então, enquanto realmente entre os ocidentais uma porcentagem bem baixa diria que Jones tem conhecimento, né? Então, nesse caso, realmente as intuições de Goethe são intuições comuns entre os ocidentais. Só 26% dos ocidentais classificaram esse caso como conhecimento, mas 57% dos pessoas do leste asiático classificaram como conhecimento, ou seja, a maioria, né? Então, Weinberg argumenta, parece que nossas intuições sobre o que é conhecimento variam dependendo se a gente é ocidental ou leste asiático. Então, dessa forma, talvez o conceito de conhecimento que os epistemólogos estão estudando seja um conceito ocidental de conhecimento. E teve muitos outros estudos com variações demográficas diferentes, né? Por exemplo, homens contra mulheres, ou racial, negros e brancos, mesmo sendo ocidentais, etc, né? Então aqui tem alguns artigos, né? Acho que estão em inglês, mas qualquer coisa, se vocês se interessarem, eu vejo se tem alguma coisa em português, né? No geral, bibliografia de epistemologia é muito difícil de achar em português. Então é até complicado dar aula, dar um curso por causa disso. Então a ideia aqui seria, se as intuições são influenciadas por fatores demográficos, seu uso evidencial poderia ter como consequência que os resultados da epistemologia tradicional estejam enviesados pela demografia muito homogênea dos epistemólogos, né? Já que são a maioria esmagadora, são homens brancos de meia idade, de classe média alta, europeus ou estadunidenses, etc, né? Então, esse é um ponto, né? Obviamente tem toda uma discussão aí sobre como interpretar esses resultados, né? Tem alguns filósofos importantes como o Sousa que defendem que não, mesmo que esses resultados não colocam em questão o método de casos, mas de qualquer forma foi uma discussão que colocou em questão esse uso das intuições, né? Como disse aqui, existem tentativas de defender o uso evidencial, né? Uma maneira de responder aos resultados da filosofia experimental é afirmar que sujeitos de diferentes populações podem estar interpretando diferentemente os cenários, né? Então, o ponto é que talvez eles não tenham um conceito de conhecimento diferentes, mas talvez eles interpretem de maneira diferente a história. Então, nesse caso, a gente poderia explicar as respostas diferentes, argumentando que os sujeitos estão respondendo a questões diferentes, né? Outra maneira de responder esses resultados é questionar os próprios resultados, né? Tem outros artigos que questionam a estatística utilizada, o próprio set, né, do experimento, etc. Então, por exemplo, apesar do Weinberg ter encontrado uma variação significante entre as intuições de sujeitos de culturas diferentes, outros estudos, né, aqui é bem interessante, né, que esses estudos aqui são de pessoas, pelo sobrenome você vê que são pessoas não ocidentais, né? Isso aí deve ser um nome indiano, que eu não sei nem falar. Sayed Saiem Dost, né? Kim e Yuan. Kim acho que é o nome coreano, né? Yuan talvez seja o nome chinês, eu não sei. Falharam em replicar esses achados, né? Então, o ponto aqui do artigo não é entrar nessa questão sobre se os resultados da filosofia experimental são robustos ou se eles são destruidores para a epistemologia tradicional. Eu quero primeiro só apresentar esses resultados que são interessantes, né? É uma discussão interessante, e dizer que eles colocaram em questão esse uso
das intuições, desse uso das intuições como evidências, né? Essa teoria aqui está correta porque ela vai a favor das nossas intuições sobre o conhecimento. Essa sua está errada porque ela vai contra nossas intuições, né? Então você está usando a intuição como uma evidência. E outro problema diz respeito a esse foco no contra-exemplos, né? Então, esse foco em contra-exemplos acontece porque geralmente se toma essas análises como um conjunto de condições necessárias suficientes, né? Então, nesse caso, um contra-exemplo já basta para mostrar que aquelas condições não são necessárias ou que elas não são suficientes. Mas esse foco tem consequências ruins, né? Porque no intuito de evitar contra-exemplos anteriores, as análises do conhecimento foram se tornando cada vez mais complexas, né? Incorrendo inclusive em pseudo-formalismos, né? Com noções que não são, muitas vezes, parecem formais e rígidas, como por exemplo, na condição de segurança de Nozick. Não, tal coisa é verdadeira em todos os mundos possíveis, próximos, né? Mas assim, o que isso acrescenta, né? O que quer dizer mundo possível próximo, né? Isso é vago do mesmo jeito. E por outro lado, então as teorias tendem a ficar cada vez mais complexas para lidar com esses contra-exemplos, e por outro lado os contra-exemplos também tendem a ficar cada vez mais complexos para invalidar essas teorias cada vez mais complexas, né? Porém, eles tendem a ficar cada vez mais complexos, ou seja, a descrever situações cada vez menos cotidianas, né? Só que o problema é que nossas intuições elas tendem a ser menos confiáveis exatamente quando as situações são menos cotidianas, né? Por exemplo, as intuições sobre as coisas muito pequenas, no caso da mecânica quântica, elas são bastante não confiáveis, né? Exatamente porque essas coisas não são situações cotidianas. A gente não interage com elétrons no sentido assim direto no cotidiano. Claro que esse é um exemplo bem extremo, mas no geral isso ocorre. Quanto menos cotidianas são as situações, menos nossas intuições são confiáveis. Porém, é exatamente isso que ocorre com essa questão do contra-exemplo, né? As teorias vão ficando cada vez mais complexas, os contra-exemplos vão ficando cada vez mais complexos. Até dei um exemplo aqui de um artigo desse Comessana. Então, aqui, ó. Comessana apresenta o seguinte caso como sendo um contra-exemplo à condição de segurança, né? Lá do Nozick, né? Você não estaria errado. Na situação em que sua crença é falsa, você não acreditaria naquilo, e na situação em que sua crença é verdadeira, você acreditaria naquilo. Então, esse aqui é o contra-exemplo do Comessana sobre essa condição. Jude foi contratada para orientar os convidados sobre a localização de uma festa. Ela deve dar instruções corretas aos convidados, mas se Michael é uma pessoa que aparentemente o dono da festa não quer na festa, se Michael aparecer, ela deve dizer falsamente para ele que a festa foi transferida para outro local, né? Ou seja, ela tem que dizer para todo mundo o local correto da festa, mas se Michael aparecer, é para ela dizer o local errado, para Michael não ir para a festa, né? Michael ir para outro lugar. Suponha que um dos convidados, apesar de não ter decidido, esteve muito próximo de decidir usar uma fantasia muito realista de Michael para ir para a festa. Nesse caso, sua crença sobre a localização da festa, que é baseada unicamente no testemunho de Jude, seria conhecimento, apesar dela poder ser facilmente falsa. Ou seja, tem uma situação ali próxima em que essa crença seria falsa e mesmo assim ele teria. Por quê? Porque tem uma situação próxima em que ele teria decidido se fantasiar de Michael e nessa situação a Jude teria dito para ele o local errado. Mas assim, é uma situação muito complicada, que a gente não sabe muito bem se a gente tem intuição realmente que ele não tem conhecimento nesse caso. Muito estranho, né? Então, nesse contexto, parece realmente, nesse contexto, Quine parece ter um ponto, né? Parece ser uma boa ideia utilizar métodos científicos,
bem estabelecidos em epistemologia. Só que tem um problema, como eu estava dizendo quando eu estava falando de Quine. A epistemologia parece ter um caráter normativo que esses métodos parecem não sustentar. Então, por caráter normativo, eu quero dizer que ao menos algumas questões e afirmações da epistemologia são avaliativas, ou seja, quer dizer que tal prática é boa ou ruim, né? São questões de valor, não questões de fato. Por exemplo, dizer que uma crença é justificada é dizer que essa crença é permissível, ou seja, que você está permitido ter aquela crença. É permitido a você, do ponto de vista epistêmico, ter aquela crença, por exemplo, dadas as evidências que estão ao seu dispor. Então, alguns defensores da epistemologia tradicional mantêm que a epistemologia também seria normativa por ser prescritiva, no sentido de nos dizer como deveríamos formar crenças, né? Por outro lado, a psicologia cognitiva, ou sei lá de onde é que Quine pretende tirar os métodos, acho que ele fala que é da psicologia, estuda o modo como os humanos de fato formam crenças. Só que é bem sabido que o modo como os humanos formam crenças exibe vieses, entre outros vícios epistêmicos. Então, nesse sentido, é difícil conceber como resultados sobre como humanos formam crença, poderia, por si só, sustentar uma abordagem normativa. Esse tipo de argumentação é conhecido como objeção normativa, né? E ela é famosa nesse artigo aqui do Kim. Kim é um filósofo importante, de 1938. Deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma citação dele. Então, não tem uma citação dele, infelizmente. Eu coloquei assim: para Kim, Quine propõe ignorar a relação entre suporte epistêmico e ignorar a relação de suporte epistêmico e investigar as conexões causais entre nossa evidência sensória e nossas crenças sobre o mundo. Mas só que Kim defende que essas são relações diferentes, por mais que tenham os mesmos relata, né? Por mais que seja a relação entre os fatos e nossas crenças, são duas relações diferentes. Uma é a relação causal de como os fatos causam nossas crenças e outra é a relação de justificação, se determinado fato ou determinada experiência justifica nossas crenças, né? Tá certo, Carlos? E aí, como eu falei na aula de Quine propõe que tenta defender que a epistemologia naturalizada dele teria um caráter normativo, né? E ele tenta fazer isso fazendo uma analogia com a engenharia, né? Então, esse artigo aqui é de 98, né? É depois daquele que eu citei na aula, que era de 90. Então, perceba, isso aqui são 30 anos depois do artigo original dele, né? Ele fala o seguinte: a naturalização da epistemologia não descarta o normativo e adota a descrição indiscriminada dos processos ocorrentes. Para mim, a epistemologia naturalizada, normativa, é um ramo da engenharia. É a técnica da busca pela verdade, ou, utilizando termos epistêmicos mais cautelosos, de predição. Predição, sentido de predição científica. Não há aqui a questão sobre o valor fundamental, como imoral. Trata-se da eficiência em relação à finalidade oculta, verdade ou predição. O normativo aqui, como em qualquer engenharia, torna-se descritivo quando o parâmetro final é expresso. É meio obscuro isso aqui, o que ele quer dizer, né? O que é parâmetro final, né? Provavelmente talvez ele esteja dizendo assim, qual é o objetivo, qual é o nosso objetivo enquanto agentes epistêmicos, né? Uma vez que a gente sabe nosso objetivo como agente epistêmico, e tudo bem, a epistemologia não pode estabelecer esse objetivo, a epistemologia seria tipo uma técnica de como chegar a esse objetivo, né? Então, num certo sentido, isso que Quine defende, a engenharia é uma disciplina normativa. Por exemplo, se a gente quer construir uma ponte, a gente pode perguntar para engenheiros como é que é o melhor método de construir a ponte.
Ele vai utilizar aí do conhecimento dele da física, geologia, etc., para separar bons projetos de construção da ponte e maus projetos de construção da ponte, né? Então, esse artigo aqui desse Rain, ele tenta fazer sentido dessa metáfora de Quine a partir dessa ideia de que a engenharia teria um tipo de normatividade. Só que geralmente as pessoas pensam que a normatividade da epistemologia ela é categórica, ou seja, ela independe de objetivos individuais das pessoas, por exemplo, construir uma ponte. Enquanto essa analogia só seria capaz de fundamentar um tipo de normatividade hipotética, ou seja, dependente dos objetos individuais, né? E como eu disse, tem uma discussão aí de saber se realmente a epistemologia deveria lidar com essa normatividade categórica, etc. Tem esse artigo do Stitt, o próprio Kornblit, que era o artigo que estava naquele compêndio que eu tinha colocado no programa, defende esse ponto, né? Então pode ter uma questão aqui. Então a gente, na questão normativa, a gente meio que concluiu que, por mais que ainda possa ter alguma normatividade na ciência, não tá muito claro até que ponto a epistemologia manteria seu caráter normativo nessa proposta. Só que a proposta mais controversa de Quine é a tese da substituição, né? Ou seja, a ideia de que a epistemologia deve ser simplesmente substituída pela psicologia. Né? Então, minha crítica a essa tese não tem tanto a ver com a normatividade, etc., nada disso. Mas, assim, o ponto parece que a epistemologia tem um conjunto de questões diferentes da psicologia, né? A epistemologia está interessada não apenas nas práticas que são realmente utilizadas, mas também em práticas possíveis, né? Práticas diferentes que podem até não ser utilizadas, né? Então, de certa forma, a redução da epistemologia à psicologia em vez de resolver os problemas da epistemologia, simplesmente diminui seu escopo, né? Você simplesmente deixa de falar de algumas coisas e não dá nenhum resultado novo, né? Então parece que os epistemólogos tradicionais eles estão corretos em apontar para a normatividade e a autonomia da epistemologia. Porém, por outro lado, o uso evidencial de intuições e o foco em contra-exemplos parece que são problemáticos, né? Então você tem aqui meio que o resultado meio partido. A epistemologia tradicional está certa em apontar para a normatividade, que a epistemologia tem uma preocupação normativa, e dizer que por isso não dá para simplesmente reduzir a epistemologia à psicologia, por exemplo. Mas, por outro lado, o uso evidencial de intuições, e esse ser o foco central da epistemologia, também parece ser problemático, né? E a ideia de uma epistemologia procedural, ela tenta exatamente resolver esses dois pontos. Tenta fornecer um tipo de método diferente da intuição, preservando a autonomia e o caráter normativo da epistemologia, né? Então, normalmente num estudo de epistemologia computacional, ele é uma abordagem procedural, no sentido em que você constrói simulações de computador e constrói agentes de inteligência artificial que eles são programados para, por exemplo, raciocinar de determinada maneira. Não, esse aqui raciocina
a partir da teoria da probabilidades. Esse aqui não, esse aqui raciocina utilizando lógica ou sei lá, outros modelos de raciocínio. E você faria simulações em que esses agentes eles têm contato com o ambiente e você pode até gerar esses ambientes de maneira aleatória e ver como é que eles se comportam em média, né? Então o objetivo seria estudar como diferentes práticas epistêmicas, ou seja, como diferentes maneiras de formar crença, etc., maximizam algum tipo de valor epistêmico, tá? Então, esse tipo de abordagem ela é adequada para estudar a noção de racionalidade. Racionalidade no sentido de maximização de algum valor epistêmico. E ela é menos adequada para o estudo da noção de conhecimento, tá? Então, você teria aqui uma mudança de foco, né, na epistemologia. Então, como eu disse, a noção de racionalidade está relacionada à maximização ou preservação de algum tipo de valor epistêmico. E na literatura de epistemologia, diferentes fatores são apontados como valores epistêmicos, né? Por exemplo, consistência de um conjunto de crenças, né? A gente viu um conjunto de crenças mais consistente para alguns epistemólogos. Isso é um conjunto de crenças com mais valor epistêmico, né? No sentido de justificação. Fechamento em relação a alguma operação, por exemplo, se acreditar em todas as consequências das suas crenças, algo desse tipo. Quantidade ou qualidade de suporte evidencial, né? O quanto você tem evidência para suportar aquela sua crença. Tudo isso são contados como fatores de valor epistêmico, né? Nas últimas décadas, porém, alguns epistemólogos têm argumentado para uma posição chamada veritismo, que é a ideia de que o único valor epistêmico, que o valor epistêmico fundamental é exatamente acreditar na verdade e não acreditar em falsidades. Então esse seria o valor epistêmico fundamental para alguns filósofos, alguns epistemólogos, né? Então não necessariamente toda a epistemologia computacional ela é veritista, mas a maioria dos estudos são. Então a ideia seria colocar esses agentes em ambientes gerados aleatoriamente, dentro de alguns parâmetros, checar o quanto eles formam crenças verdadeiras e o quanto eles formam crenças falsas naquele ambiente, né? E o parâmetro para avaliar aquelas práticas, aquelas modos de formar crença, por exemplo, seria o quanto, na média, aquele modo de formar crenças geram crenças verdadeiras e não falsas, né? Então é uma ideia até mais ou menos simples, né? Aqui tem um parágrafo que eu acho menos relevante, que pelo fato, para vocês pelo menos que talvez não estejam interessados em detalhes, a racionalidade ela tem um caráter de primeira pessoa, né? Então por isso geralmente se utiliza, em vez de se avaliar o quanto um método ou algo gera crenças verdadeiras, qual o valor atual daquele método no ambiente atual, geralmente se pensa na ideia de qual o valor esperado, né? Porque isso estaria de alguma forma ao alcance do agente, né? E no estudo de epistemologia computacional, geralmente se faz isso se simulando um número muito grande de ambientes, sei lá. Por exemplo, um artigo que eu escrevi, para cada condição que eu simulei 10.000 tentativas, né? Claro, isso no computador ele faz muito rápido. E o número lá, o gráfico é da média, né? Então, da média de 10.000 tentativas. Então, a ideia é que se esse número for muito alto, né, dado que o ambiente é gerado randomicamente, esse valor, essa média,
se aproxima do valor esperado para aquele de número de crenças verdadeiras e crenças falsas, por exemplo. Então tem alguns filósofos, né? Eu citei aí o pessoal da teoria da utilidade epistêmica, que eles têm toda essa ideia, eles têm funções para medir o valor de conjuntos de crenças, né, em termos de quantidade de verdade e falsidade, tem motivos porque eles usam determinadas funções e não outras, etc. Então é um campo bem desenvolvido, só que é um campo em que geralmente se usa argumentos matemáticos, né? O cara faz uma prova matemática de que se você formar crenças de determinada maneira, você vai ter mais valor epistêmico do que outras, etc. Só que são trabalhos analíticos, né? No sentido de que são contas matemáticas, né? E isso funciona quando você está lidando com ambientes muito simples e com práticas epistêmicas muito simples, né? Só que é bem mais complicado quando você vai lidar com ambientes mais complexos ou práticas mais complexas, né? E aí, nesse caso, só realmente fazendo simulação, porque você não vai conseguir calcular tudo. Por exemplo, uma questão, e essa não é uma questão que eu inventei, né? Tem estudos, acho que um dos artigos aqui que eu revisei, ou outro artigo do mesmo cara que eu revisei, estuda exatamente isso. Qual dessas práticas é epistemicamente pior para uma comunidade? E quem leu o artigo viu que aqui se tem estudos de epistemologia individualista, né? Ou seja, em relação a como um indivíduo forma crenças, e também muitos estudos, e no caso da epistemologia computacional está até mais avançado, os estudos de epistemologia social, ou seja, quais são as práticas sociais de formação de crença que são mais ótimas, né? Tem muitos estudos atualmente, por exemplo, sobre redes sociais, sobre a formação de câmeras de eco, né? Também é um problema muito atual, né? A ideia que a gente chama geralmente nas redes de bolhas, né? Por que são formadas bolhas em redes? Quais são as consequências epistêmicas de bolhas para a formação de crenças falsas, etc. Então tem um estudo que ele estuda exatamente isso aqui. Qual dessas práticas é mais deletéria para uma comunidade? É a mentira ou a falação de merda, né? Falação de merda, engraçado que isso é um termo técnico em filosofia, porque tem um livro da década de 90 chamado Sobre Falar Merda, que é um livro super famoso, e no caso fala merda, né? Em inglês é bullshit, então é mentira e bullshit. Bullshit quer dizer você falar coisas sem se importar com o valor de verdade daquela coisa, né? Como uma pessoa que muitas vezes compartilha, não a pessoa que cria um fake news, geralmente ela está mentindo mesmo, mas a pessoa que compartilha fake news, muitas vezes ela não está mentindo, ela só está falando merda. Ela não, na verdade, não é que ela acha que aquilo ali é falso, ela não se importa se aquilo é falso ou verdadeiro, ela vai compartilhar, não se importa. E isso seria falar merda. E a questão é, falar merda é pior para uma sociedade com muita gente que fala merda? Já vou responder você, Marli. Qual é uma sociedade que muita gente fala merda, que parece que é a nossa sociedade atual, né? Que muitas pessoas compartilham coisas sem se importar com a veracidade, por exemplo. Ela é pior do que uma sociedade que essas pessoas mentem. Como é que esses caras estudaram isso? Exatamente, fizeram simulações, né, de grupos de agentes em que um manda mensagem para outros, em que alguns agentes mentem, né, alguns grupos têm mais mentirosos, outros têm mais faladores de merda, e procuraram ver em que condições esses grupos formam mais crenças verdadeiras e crenças falsas, né? Então a Marli perguntou qual é a vantagem da epistemologia computacional em relação à epistemologia naturalizada e à epistemologia tradicional, né?
A vantagem em relação à epistemologia tradicional é essa que eu vou falar agora. As intuições epistêmicas têm uso em epistemologia computacional, mas esse uso não é evidencial. As intuições não são os motivos de você aceitar uma teoria ou outra. Você pode usar essa intuição para testar, para simular uma coisa ou outra, para você testar, né? Você poderia fazer agentes de milhões de tipos, né? Mas você vai fazer daqueles tipos que você intuitivamente acha que vai funcionar, ou que vai ser melhor. Mas no final das contas, o que vai dizer se aquilo funciona ou não é sua intuição, mas os resultados. Então, nesse sentido, é uma vantagem porque você tem um método a mais, entendeu? Eu tendo a ser muito menos revolucionário, assim. Meu ponto não é nem assim, vamos revolucionar a epistemologia, mas pelo menos parece uma vontade de você ter um método a mais. Pô, você tem outro tipo de estudo que você pode fazer, pois isso é uma coisa boa. Não quer dizer que esse estudo vai matar os anteriores, né? Agora só pode fazer epistemologia computacional, não é isso que eu estou falando. Mas pelo menos agora você tem um tipo de estudo a mais, né? Um tipo de maneira que você pode fazer a mais que pode ser interessante. Entendeu? Então, essa é a vantagem. Então, só que ao mesmo tempo, essa é a vantagem em relação à epistemologia tradicional, que isso não é um projeto de substituir a epistemologia, é um projeto de coexistência com a epistemologia tradicional. Então, as questões normativas, elas se mantêm, esses estudos. A gente só tem agora um método a mais, a gente só tem agora uma maneira diferente, são novos estudos que a gente vai poder levar em conta para as nossas teorias epistêmicas, né? E assim, é difícil você pensar em como fazer um experimento, no caso uma simulação, para avaliar uma teoria. Então, muitas vezes você não vai ter uma simulação especificamente para defender aquele ponto ou para testar aquele ponto, né? Então, nesse sentido que eu estou te falando, que não é um projeto substitucionista, né? Mas pode ser que você tenha, e você pode tentar, você pode, né? Então são novos caminhos para explorar, tá? Então é mais nesse sentido, assim, que a vantagem em relação à epistemologia tradicional é oferecer novas metodologias, o que me parece uma coisa boa, mas ao mesmo tempo você não tem os problemas da epistemologia naturalizada. Por que isso? Porque a epistemologia computacional, ela faz parte de um projeto normativo, né? Por exemplo, geralmente você está pressupondo que tem um valor a ser maximizado, que são as crenças verdadeiras. Isso seria, né, esse valor a ser maximizado, as crenças verdadeiras, seria talvez o que Quine chama do parâmetro final fixado. Só que apesar de que haver maneiras de tentar fixar, naturalistas de tentar fixar esse parâmetro, esse estudo aí geralmente é feito na epistemologia tradicional. Então a epistemologia computacional não tem interesse de substituir. Então ela faz parte do mesmo projeto, da mesma epistemologia. Então o ponto, a objeção naturalista não se coloca aqui, entendeu? Esse que é o ponto. Então a epistemologia tradicional, ela busca suplementar a epistemologia tradicional no ponto que talvez seja o mais complicado, né? Que seja a questão do método intuitivo, etc., né? Então, pelo menos suplementar com novos métodos que não tem esses mesmos problemas, né? Que não tem necessariamente os problemas apontados pela filosofia experimental, etc. E por fim, por esse mesmo motivo, a epistemologia computacional não ameaça a autonomia da epistemologia, né? Por mais que você tenha influências da psicologia, né? Por exemplo, tinha uma época que eu estava escrevendo um artigo, até ia fazendo experimentos com você, mas talvez eu não vá fazer, vou pensar ainda um pouco se eu vou continuar fazendo esse artigo que eu estava fazendo. Eu estava testando algumas questões sobre racionalidade em relação a
essa teoria do sistema 1 e sistema 2. Né? Então, foi uma provocação, uma questão que veio da psicologia. Então, nesse sentido, os resultados científicos eles são relevantes, só que eles são colocados numa preocupação epistêmica, que é a preocupação de saber quais são a racionalidade dos métodos, no sentido de geração de crenças verdadeiras e não geração de crenças falsas. Então, assim, é basicamente isso que eu queria falar, assim. Então, como eu disse, o artigo é muito mais uma provocação para os epistemólogos, né? De, olha, tem essas coisas aqui acontecendo, vocês podem, se vocês se interessarem, vocês podem fazer. E no caso específico para vocês, eu acho esses artigos aqui da epistemologia computacional social muito interessantes, tá? Principalmente esses são meio complicados, é verdade, né? Principalmente esses últimos aqui sobre redes, sobre estrutura de redes, como é que funciona, né? Tem um desses caras aqui, ele estudou, por exemplo, esse é um estudo bem interessante também, se o modo como os resultados científicos são publicados em jornais científicos, ele é ótimo, no sentido de que ele gera realmente uma difusão do conhecimento melhor, em comparação, por exemplo, se os resultados fossem publicados, sei lá, em sites, em blogs, em redes sociais. Então ele compara essas duas maneiras de divulgação de resultados e tem algumas conclusões interessantes, tá? Então o ponto é mais esse aqui, é mais só provocar as pessoas para esse tipo de estudo. Tá, gente? Então é basicamente isso. Vou parar por aqui. A gente se vê semana que vem.